Gravar. Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre. São quatro pontos cruciais, né? Todas as vezes que a gente fala de algum bloqueio, eu geralmente separo assim quatro fundações, quatro pontos de apoio, que é onde a gente começa a investigar as raízes de onde está aquele bloqueio, ou de onde está aquilo que está te travando, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, o universo ele é feito de um fluxo contínuo. A vida ela é fluxo. A vida ela está sempre fluindo. Um rio está sempre fluindo para o mar, né? As árvores elas estão dando frutos, os frutos estão crescendo, sendo colhidos, caindo. Os que caem vão cobrir muitas vezes as raízes e vão proteger elas no inverno. Então, assim, a vida ela é cíclica. Então, quando a gente fala de abundância, a gente tem que entender também que ela também é cíclica. Quando a gente fala quando a gente está falando sobre a abundância do universo, é entender que ela é cíclica, que vão ter momentos de inverno e vão ter momentos de verão, vão ter momentos onde você vai estar mais exposto e vão ter momentos de recolhimento, vão ter momentos de utilização dos recursos que você guardou, ou vão ter momentos onde você vai estar criando e construindo mais e mais recursos, certo? Então, o que que acontece quando existe um bloqueio? Quando existe uma queda? Quando existe uma quebra ou uma interrupção nesse fluxo? Eu separei aqui quatro feridas principais, né? Quatro dores principais que geralmente são ativadas, são os gatilhos ativados, onde você sente no corpo, onde você sente quando você toma uma ação ou uma decisão, ou até mesmo quando você não consegue tomar uma ação ou uma decisão por conta desses gatilhos, dessas feridas. E aí são elas, né? Eu separei, eu até coloquei lá no grupo para vocês acompanharem e terem uma ideia. Primeiro é a culpa de ganhar. A segunda é a vergonha de cobrar. A terceira é o medo de perder. E a quarta é a sensação de não merecer. Essas são as quatro principais feridas, que são padrões emocionais profundos que estão silenciosamente sabotando a sua conexão com a abundância no universo, né? É, Então a gente vai começar falando sobre esse primeiro padrão, essa primeira ferida, que é a culpa de ganhar. Então, quando a gente fala assim, como assim, tá? É a culpa de ganhar, né? Parece bobo, mas se você voltar nas suas memórias lá da infância, você vai lembrar de momentos em que talvez você tenha ganho algo e você mostrou para alguém. Olha, toda feliz, olha o que eu ganhei. E talvez aquela pessoa não estava num momento assim tão feliz. E talvez ela não tenha ficado tão feliz por você ter ganho aquilo. E aí, imediatamente, você acaba se sentindo errada ou sentindo culpa por ter ganho algo, por ter recebido algo que outra pessoa não ganhou e não recebeu. Lembra que, assim, um dos pontos mais fundamentais para o ser humano é a sobrevivência. E o gatilho do pertencimento, ele é fundamental para a sobrevivência. Então, se você está num grupo de pessoas que não têm algo, seja lá o que você queira definir aqui, e você ganha algo, muitas vezes, para continuar pertencendo ao grupo, você destrói aquilo que você tem. E eu falo isso com propriedade de causa. Eu já cansei de ganhar e destruir um monte de coisa que eu ganhei, né? Então, assim, culpa de ganhar, culpa de ter algo,
porque as pessoas ao redor não têm, ou porque talvez a sua família não tenha, ou porque talvez você ganhou um brinquedo novo quando era criança, e aí você chegou na escola e você mostrou, olha que legal esse brinquedo. E aí outras crianças que queriam ter tido aquele brinquedo, muitas vezes não tiveram oportunidade, não ganharam, né? Às vezes estão nas suas, a criança, ela tem todas as suas emoções muito raw, né? Muito cruas, né? Então elas expressam as emoções de maneira crua. Então se a criança quando ela sente inveja, ela expressa a inveja. O adulto, ele já aprendeu a julgar que inveja é errado. Então ele mascara a inveja com outra atitude. Não quer dizer que ele não sinta, quer dizer que ele se julga por sentir. E aí por isso ele mascara. E aí o que que né? A criança ela já sente, ela expressa. Então, o que acontece? Você lá, quando era criança, o que que você fez? Você foi lá e aí você mostrou aquele brinquedo para os seus amiguinhos e aqueles seus amiguinhos expressaram, né, de uma maneira super nua e crua que aquele seu brinquedo muitas vezes, não era legal, era feio, era horrível, ou começaram a colocar um monte de defeitos, ou que você estava se achando porque tinha aquele brinquedo que eles não tinham, né? E aí imediatamente você começou a construir dentro de você uma ideia de que ter é errado ou de que ter mais do que o seu grupo é errado, né? Quantas vezes eu atendi, né, alunas minhas que chegaram para mim, tá, assim, eu fui promovida, só que agora que eu fui promovida, cara, eu tô ganhando 20 vezes mais do que a minha família, tá? Tá errado isso. E aí alguma coisa acontece que elas ou ficam doentes, ou a mãe e o pai ficam doentes, aí ela tem que sair da empresa para cuidar da mãe e do pai, né? Então, assim, tem uma série de coisas que eles começam a fazer inconscientemente por conta da alta necessidade de pertencimento, né? Então, assim, dentro do programa da nova versão, né, dentro do programa de mentoria comigo, a gente tem uma série de processos que a gente vai fazer, que é justamente para liberar todos os votos, pactos que vocês têm, as lealdades ocultas que vocês têm muitas vezes à família de origem, de para se manter no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Então, o que acontece é que muitas vezes você sobe, 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 aí você percebe que vai subir demais, aí você vai lá e se derruba. É como se, assim, você mesmo se dá uma rasteira, né? E aí, isso muitas vezes está associado a votos, a pactos, a lealdades, lealdades ocultas, né? À família de origem, ao pertencimento, né? Então, assim, eu vi muitas vezes, assim, uma, imagina que assim, uma família com vários irmãos. Aí um irmão começa a se sair melhor. E aí, na sua empresa. E a empresa começa a crescer, ele começa a adquirir novos bens, novos imóveis. E aí um irmão fala assim: Ah, você tem mania de grandeza. Acabou. É o suficiente. O que que ele faz? Aí o imóvel, aí não dá certo, aí o carro quebra, aí né? E aí você vai começando a perceber que essas coisas vão acontecendo e você vai chamando de acaso. E aí você vai chamando de má sorte. E aí você vai chamando de uma série de coisas que, na verdade, você criou aquilo. Você criou inconscientemente. Você não criou de propósito. Mas você é protagonista da sua própria vida. Você pode não aceitar isso. Você pode viver uma vida inteira se achando vítima do universo, vítima do mundo, aquele alecrim dourado vitiminha. Tudo bem, você tem todo o direito. Mas você vai, sim, colher as consequências, né? Que é basicamente, né, a vítima, para ela continuar sendo vítima, ela sempre precisa de dois outros atores, né? Porque a vítima é um personagem. Para que ela continue nesse personagem, ela precisa de dois outros atores. Um ator é o vilão, né? Para a vítima, né? Ela precisa ser vítima de alguém. Então ela precisa de um vilão. E ela precisa de um salvador para salvar ela do vilão. E aí, a vítima, como ela constrói uma narrativa na cabeça dela, que ela é vítima de alguém, ela sempre precisa contar essa narrativa para alguém, para que essa narrativa seja validada, para que essa narrativa para que ela sinta assim uma sensação de veracidade.
Porque no fundo, aquilo só está acontecendo na cabeça dela, porque ela está num padrão emocional infantil de vítima. Mas para que aquela narrativa tenha veracidade, ela precisa de um salvador. E o salvador precisa proteger a vítima do vilão. Só que o que acontece? Com o tempo, qualquer um vira vilão e qualquer um vira salvador. E muitas vezes, aquele que é vilão também é o salvador. E aquele que é o salvador também é o vilão. E aí você vai brincando e rodeando esses papéis e nunca tomando consciência daquilo que você está criando na sua própria vida. Os padrões vão se repetindo e você continua chamando de acaso. Muda a pessoa, mas a dor é a mesma. Muda o personagem, mas a dor é a mesma, né? E aí, o que que acontece? A vítima ela gosta de supervalorizar o sofrimento. Ela tem um senso não é nem de pertencimento, mas é um senso de valor quando ela valoriza o sofrimento, quando ela supervaloriza aquilo que ela passou, né? Então é assim, ela tem um senso de ser, é como se desse sentido à vida dela, passar por alguma dificuldade e contar essa dificuldade, né? É aquele homem que chega do trabalho cansado, com aquela cara de eu resolvi muitos problemas hoje. Então, é assim, eu sou muito relevante. Então, basicamente, é aquele senso de relevância construído em cima de uma narrativa de quem é um grande resolvedor de problemas. Só que, se o seu senso de, de, de validação de existência está associado a problemas, você acha que você vai ter uma vida fácil, leve em algum momento? Não, porque você sempre vai precisar criar mais problemas para continuar sendo o salvador, o resolvedor de problemas, né? E outra, o salvador, o resolvedor de problemas, você acha que ele vai querer pessoas bem resolvidas ao redor dele? Não. Ele só vai querer gente problemática, porque ele é o perfeitinho, ele precisa estar apontando o tempo todo. Ele precisa ser o resolvedor de problemas e que todo mundo ao redor dele seja problemático. Porque isso é o que dá validação para a existência dele. Quem eu sou quando eu não estou resolvendo problemas? Quem eu sou quando eu não estou sendo melhor do que todo mundo? Quem eu sou quando eu não estou? E aí você começa a perceber os padrões se repetindo, se repetindo, se repetindo. Ok? E aí, esses personagens, esses três personagens, né? A vítima, o salvador e o vilão, todo mundo passa por algum desses personagens em algum momento. Só que é muito mais fácil para a gente detectar quando a gente está no papel de vítima ou quando a gente está no papel de salvador. É mais difícil para a gente detectar quando a gente está no papel de vilão. Por quê? Porque a gente foi ensinado desde pequenininho que o quê? Para ir para o céu você tem que ser bonzinho. Se você for mal, você vai para o inferno. Então ninguém quer ser mal. E aí, quando você vê um vilão na TV, principalmente na TV aberta, onde não existe uma boa descrição das camadas do ser humano, é sempre ou você é do bem ou você é do mal, ou você é mocinho ou você é vilão, é tudo muito preto e branco, é tudo muito infantilizado, porque é propositalmente infantilizado para manter as pessoas cada vez emocionalmente mais e mais infantilizadas, sem camadas, sem profundidade. Né? Porque assim é fácil manipular, é fácil controlar, é fácil falar, pense dessa forma, pense assim. Né? Então, assim, é uma pessoa que não está pensando, é uma pessoa que está sendo pensada, né? E aí, o que que acontece? O que acontece é que quando você tenta sair desse padrão, quando você para e olha, não, peraí, eu preciso mudar a vida, eu preciso... o que que acontece? Coloca aí no chat para mim, assim, tô tentando mudar esse padrão, tô tentando sair desse padrão, tô tentando... O que que mais ocorre na vida de vocês? Ó.
Caindo muitas fichas aqui, legal, ó. A vítima está no lugar que ela não consegue mudar a história. Exatamente. Perfeito, Edna, perfeito. Autossabotagem, excelente. O que que acontece? Quando você está num lugar que você não consegue mudar a história, e eu vou te falar, a vítima, ela ainda consegue mudar a história mais do que o salvador, sabia? A vítima ela ainda consegue mudar a história mais do que o salvador. O salvador ele tem mais dificuldade de mudar a história. Eu vou te dizer por quê. Porque o salvador ele compra uma dor que não é dele. Ele compra uma raiva que não é dele. Que é basicamente assim, imagina quando você era pequena e aí você estava lá no seu grupinho de amigas e aí, né, a criança ela tem essa mania de triangular, né? Ela aprende a criar conexão através da exclusão. Ou seja, o nosso grupo de amigas não gosta daquela menina ali. E aí você imediatamente para entrar no grupinho para pertencer, você fala, ai, aquela menina ali é uma chata, ela não pertence ao nosso grupinho. E aí imediatamente você construiu uma raiva que nem a sua. Mas imediatamente você já detesta aquela menina, você nem conhece, mas era o pré-requisito para pertencer àquele grupinho. Só que na semana seguinte, aquela que encabeça o grupinho, a líder do grupinho, resolve fazer amizade com a menina. Só que você, como comprou uma raiva que não era sua, você ainda odeia a menina e você tem maior dificuldade de soltar e de desodiar. Por quê? Porque é uma emoção artificial. Porque você não sentiu aquela emoção, você comprou ela de uma história, né? E aí, o que que acontece? Você faz isso o tempo todo, né? Quando você vai contar sobre, sei lá, ai, poxa, tive uma briga com fulano, e você quer contar essa história para sua amiga comprar o seu ponto de vista, né? Muitas vezes, e aí, daqui a pouco você fez as pazes com fulano, e aí você tem vergonha de contar para a amiga que fez as pazes, porque não, peraí, mas eu já tinha contado para minha amiga que ele era horrível. Como é que eu vou olhar na cara da minha amiga e falar que eu voltei e fiz as pazes? E a amiga tá lá odiando o fulano e você tá amando ele de novo. Então percebe como que por conta dessas narrativas artificiais, por conta dessas historinhas, que são historinhas projetivas, você se perde muito tempo nesses papéis. E você perde tempo, tempo de vida, energia. Isso gera julgamento e julgamento gera cansaço. E aí você passa, assim, às vezes o dia inteiro pensando e matutando todas essas coisas, todas essas emoções, todos esses sentimentos, todas essas picuinhas, essas coisas pequenas, mesquinhas, medíocres, que vão ocupando um espaço mental que você poderia estar dedicando para outras coisas. Então, antes de qualquer coisa, esse encontro aqui ele é um convite a se apropriar uma vez mais, daquilo que você pensa, sente, e para revisitar todas as histórias que você comprou. Outra coisa que acontece muito é filho ou filha comprar a briga dos pais, né? O pai usa muitas vezes a filha para triangular a mãe. Não, mas a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Ou a mãe usa, mas o seu pai não tem jeito, seu pai é aquilo, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes o filho ou a filha está ocupando um espaço energético que não deveria no meio de um casamento, né? É aquele filho que muda, que inverte o papel, né? A filha vira mãe da mãe, ou o filho vira pai da mãe, ou pai do pai. Existe uma inversão energética de papéis aí. E aí, esse é o tipo de coisa que pode matar uma família. Você sabia disso? Sabia que famílias morrem? Como é que morre uma família? Quando a energia está toda voltada para trás.
E não para frente. A energia da família é para frente, é adiante, é para a vida. Para frente é para a vida, para trás é para a morte. Então, se você tem assim filhos tentando resolver problemas do pai e da mãe, ao invés de focar no próprio casamento, nos próprios filhos, nos próprios netos, ao invés de voltar a vida para frente, a linhagem perde a força, porque a força está indo toda para trás, ok? Mas tá e tá engatilhando muito. Como é que eu faço para mudar tudo isso? Porque às vezes não tem uma vozinha assim que fala: putz, isso tudo tá acontecendo comigo. Putz, isso tudo tá acontecendo na minha vida. Como é que eu resolvo? Não tem uma vozinha assim que quer resolver correndo? Dá uma respirada profunda aí e acolhe essa voz que quer resolver correndo. Porque essa voz que quer resolver correndo é a voz do Salvador. É a voz daquele super-herói. É aquele que resolve todos os problemas. Tan, taran, tan. Eu sou um super-herói. Eu quero resolver. A coisa mais difícil, também pode ser uma crença limitante minha, mas a coisa mais difícil, mas ao mesmo tempo mais madura, é você encontrar um homem, principalmente, porque homens são ensinados desde pequenos a serem grandes resolvedores de problemas, que consiga escutar e não tentar resolver. E só sustentar o campo. E só sustentar o espaço para aquilo que precisa ser ventilado. Tem coisas que não precisam ser resolvidas de maneira imediata, tem coisas que precisam ser escutadas, ventiladas, acolhidas. Muitas vezes essa força de resolução imediata, forçada, ela é um abuso, sabia? Ela é uma invasão. Às vezes você não está pronto para resolver, mas você quer falar sobre ela. Muitas vezes, muitos casais, né? Às vezes eu atendo casais assim, e aí trazem isso muito forte. Eu não quero que você resolva, eu só quero ser escutada, né? É uma frase assim que se repete demais nas sessões. Eu não quero que você resolva, eu só quero que você escute. Será que você consegue escutar sem tentar resolver? Será que você consegue se escutar sem tentar resolver correndo? E agora a gente vai esmiuçar um pouquinho essa ideia do resolver. Por que que você quer resolver? Porque você acha que tem alguma coisa de errado. E você não gosta de ser errada. Você gosta de ser a certa. Só que o problema de ser sempre a certa é que você tem que tornar todo mundo errado ao seu redor. E eu te pergunto, você gosta de ser feita de errada? Você gosta de que olhem para você como se você fosse errada? Não, ninguém gosta. É desconfortável, é incômodo. Você se sente julgada. Então vamos parar nesse momento, porque eu sei que tá levantando uns incômodos aí, é normal, é natural levantar esses incômodos, mas esses incômodos não vêm do que eu estou falando. Esses incômodos vêm do seu julgamento de que o que eu estou falando, você está fazendo de errado, mas eu não estou aqui para te chamar de errada. Eu estou aqui para te mostrar padrões que, ao serem repetidos, estão te causando dor. E você tem o total direito de continuar repetindo esses padrões por quantas vidas e eternidades você quiser. Vai lá, fica à vontade, repita o quanto você quiser. Eu não tenho nenhum ponto de vista enquanto há quanto tempo você precisa para mudar esse padrão. Eu não acho um padrão errado. Eu acho que um padrão é um padrão. E eu acho que você tem todo o direito de continuar ele ou mudar ele. E se você quiser mudar ele, eu tô aqui.
para te apoiar, para facilitar o seu processo, não para fazer por você. Quem sou eu? Mal dou conta dos meus, né? Não tem nenhuma super-heroína aqui. Eu sou humana como você. A diferença é que nessa jornada, nesse assunto e nesse tema, eu estou alguns passos na frente, porque eu investi mais tempo da minha vida, mais e tive mais experiências olhando e resolvendo esses padrões. Por isso eu tenho facilidade de encontrar e te apoiar e facilitar, para que você também consiga, ok? Então, a gente vai fazer um processo. Vou convidar vocês, né? Engraçado, eu ia falar sobre todos as 4 feridas, né, nesse encontro, mas a gente acabou indo para um outro viés completamente diferente, mas que ao mesmo tempo é perfeito, né? Então eu estava falando, né, da culpa de ganhar, a vergonha de cobrar, o medo de perder e a sensação de não merecer. E todas essas 4 feridas, elas vêm desse lugar de julgamento, elas vêm dessa sensação de estar fazendo algo errado e de não querer continuar fazendo algo errado, né? Então, o processo que a gente vai fazer agora vai ser um processo para te dar suporte e facilitar a liberação dessas 4 feridas. Tá bom assim? Então vamos lá. Esse é um momento onde a gente vai fazer um exercício, um exercício de meditação e de visualização criativa. Então, quem quiser beber uma água agora, fica à vontade. Quem quiser se ajeitar na cadeira, quem quiser deitar, quem quiser sentar. A única coisa que eu não sugiro é você estar dirigindo e estar aqui comigo fazendo a meditação. Gente, eu tô falando isso não é por mal, não. Eu tô falando isso porque isso já aconteceu, né? Da pessoa tá no Zoom e tá dirigindo e tá todo guiando a meditação e a pessoa quer fechar o olho. Não façam isso, pelo amor de Deus, ok? Se você estiver dirigindo, para o carro no acostamento para fazer o processo comigo, beleza? Eu achava que eu nunca ia precisar dar esse tipo de aviso, mas precisei. Então, aviso sempre. Então, vamos lá. Essa é a hora para fechar os olhos um pouquinho, se reconectar consigo. Esquece um pouquinho que eu tô aqui, né? Fecha os olhos, esquece que a minha câmera tá ligada. Toma esse momento para você, para lembrar que você tá aí também. Quando a gente está muito com os olhos abertos, a gente está muito distraído com o externo. E o externo é tão passageiro, o externo é tão insubstanciável. O que é eterno fica, o que fica se acessa com os olhos fechados. Com os olhos abertos, você só acessa o que é passageiro. Com os olhos fechados, você acessa o que é eterno. Então tá na hora de voltar a acessar o que é eterno em você, né? Fecha os olhos um pouquinho, se conecta com o seu coração. Toma 3 respirações bem profundas. Mais uma, aquela bem profunda mesmo, de encher bem os pulmões, você sentir pressionando assim o diafragma. Segura um pouquinho o ar nos pulmões e solta devagar. Imagina que você está puxando a energia que vem lá do centro do universo, do centro do universo, lá no ponto mais alto do céu. Deixa essa energia descer, passar por todo o seu corpo, sair pelos seus pés, entrar no centro da Terra. E você é esse ponto de conexão entre céu e terra. Deixa a energia que passa entre o céu e a terra te atravessar, limpando toda e qualquer perspectiva, todo ponto de vista que você não precisa mais carregar.
limpando todas as dores, todos os pontos de vista fixos que estão atrapalhando o fluir da sua vida, limpando todas as dores, todos os incômodos que você acessou nesse encontro de hoje, limpando qualquer coisa que esteja te impedindo de se conectar com o que é eterno em você. E conforme você vai respirando, você vai sentindo que a energia vai fluindo com mais facilidade por todo o seu corpo. E você vai centralizar agora a sua atenção no seu coração, no centro do seu peito. E você pode, se você quiser, colocar a mão e pedir para se ativar seu coração diamante, para se ativar a potência do seu coração de uma maneira muito mais amorosa, leve, sensitiva, consciente, segura. E você sente seu coração como se ele estivesse abrindo mais, abrindo, 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 abrindo para permitir que seja limpo. Permita que a energia pura do universo limpe todas as dores dessas 4 feridas, todas as vezes que você sentiu que não podia ser grandioso ou grandiosa, de todas as vezes que você cresceu um pouquinho e estava crente que iam bater palmas para você e, no entanto, te tacaram pedras. E aí você foi lá e reduziu a sua presença. Já é hora, já é hora de expandir sua presença novamente. Já é hora de limpar essas feridas. Já é hora de limpar esses papéis de vítima, de vilão, de salvador. Já é hora de limpar a sua mente de todas essas historinhas que se repetiram por tanto tempo. Já é hora de parar de querer ser o certo ou querer ser o errado o tempo todo. Já é hora de focar naquilo que você quer criar, construir. Já é hora de mudar o foco. Já é hora de voltar a deixar a energia da abundância fluir por todo o seu ser. Já é hora de deixar a energia da prosperidade fluir por todo o seu ser. Pouco a pouco você vai sentindo uma luz dourada saindo do seu coração, limpando todo o seu peito, limpando todos os seus chakras, todos os seus centros energéticos ao longo de todo o seu corpo, como um canal de luz que vai do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. E é como se uma cachoeira dourada estivesse lavando, limpando todo o seu ser, e te reconectando com o fluxo divino, com o fluxo da vida, com o fluxo da abundância, e limpando todas as sensações de medo, de escassez, de dor, e limpando tudo que te impede de enxergar toda a abundância que já está ao seu redor e dentro de você. Deixe essa cachoeira de luz dourada limpar principalmente os seus olhos. A abundância ou a escassez muitas vezes mora no seu olhar e não na sua realidade. Mora na sua ação e não na sua realidade. Mora na sua escolha e não na sua vida. Então permita que essa cascata de luz dourada lave seus olhos de toda a escassez. Lave suas mãos de toda a escassez. Lave seu coração, todo o seu ser. E te reconecta com o fluxo divino de abundância. E que você possa, nesse momento, ver, sentir
toda a abundância que já está ao seu redor, todas as ações abundantes que você já tomou até aqui e que você está tomando e que você está escolhendo. E que talvez tenham algumas que você ainda não tenha tomado pelo medo da falta, pelo medo da escassez. E que permita que essa clareza chegue a todas as decisões que você precisa tomar e que talvez ainda tenham resquícios de escassez, resquícios de dúvidas, resquícios de medo. Deixa essa cachoeira limpar tudo isso. E no seu tempo, você pode voltar para aqui e para agora.